Muito bem, querido aluno, seguindo agora com a parte 2 da aula número 9, né, que nós estamos tratando ainda sobre os órgãos específicos singulares do decreto 9.681, da parte de legislação específica da CGU. Então vamos seguir aqui agora com a leitura do artigo 17, né? O artigo 17 vai tratar sobre a diretoria de transparência e controle social, certo? Então, essa diretoria, ela vai ter como competência, né, aqui no inciso primeiro, promover a articulação com órgãos e entidades federais. Então, já vimos que em outras aulas que a CGU, ela tem competência de articular, né, de agir de forma conjunta e integrada com órgãos estaduais, com órgãos municipais e também com órgãos internacionais. Mas aqui trata dos órgãos ou entidades federais, certo? Então, mais uma competência, nesse caso da diretoria de transparência e controle social. Agora, o inciso segundo vai tratar aqui de executar o disposto nos artigos 68 e 69 do decreto 7724. Veja, eu não sei se você lembra da aula passada que nós estávamos falando acerca dessa questão do decreto, né, 7724, que regulamenta a lei de acesso à informação, né? E falamos que existem competências da CGU ali também na lei de acesso à informação e no decreto que regulamenta essa lei, né? E uma dessas competências era a lei tratar sobre a questão da transparência, né, acerca de pessoas que procurem, né, que procurem exercer o seu direito de acesso à informação, né? Nesse caso, nós vimos, né, deixa eu voltar aqui na aula passada, né, falando desse decreto aqui, você deve lembrar, e nós vimos que a competência era promover e monitorar, né? Só que desse órgão aqui é promover e monitorar. Já dessa secretaria que nós estamos estudando, que é, aliás, dessa diretoria, que é a de transparência e controle social, nós iremos ver, em vez de promover e monitorar, nós iremos ver aqui executar, certo? Então, executar aquilo que está no artigo 68, 69 do decreto 7724, certo? E de respeito ao direito ao acesso à informação. Então, seguindo o inciso terceiro, nós temos apoiar e orientar os estados, os municípios e o Distrito Federal na implementação de políticas e programas de prevenção da corrupção, de promoção da transparência, do acesso à informação e da conduta ética, que mais uma vez repetindo a todas aquelas expressões que nós vimos na aula passada. Então, o que tem que gravar aqui é apoiar e orientar estados, municípios e Distrito Federal na implementação dessas políticas, né, e programas relacionados à questão da prevenção à corrupção, certo? Também, né, lembrando aqui que você deve ter cuidado para não confundir, né, apoiar e orientar. E nunca, assim, misturar outra competência que tem a ver com estados, municípios e Distrito Federal, tendo em vista que a CGU, ela, em regra, atua apenas no âmbito federal. Então, muito cuidado aí para não confundir esses dois verbos, né, de competências com outros que envolvam estados, municípios e Distrito Federal. Sempre quando envolverem esses outros entes, né, estado, município e Distrito Federal, vai ser relacionado em atuações conjuntas, né? E nesse caso aqui é apoiar e orientar, certo? Então, vamos continuar com o inciso quarto, que é propor e coordenar a realização de ações que estimulem a participação dos cidadãos, aliás, dos cidadãos, no controle social, né? Lembre que eu falei, e aqui o próprio texto que se repete sempre, né, acerca de prevenção à corrupção, que repete essas expressões, né, promoção da transparência, prevenção de corrupção, promoção da transparência, acesso à informação, conduta ética, da integridade e do controle social. Então veja que termina com essa expressão controle social, né? Esse controle social, eu já tinha falado em aulas anteriores, que diz respeito à participação da população,
né, somente com a participação da população é que vai haver um controle da sociedade. Então, nesse caso aqui, realização de ações, né, que estimule a participação dos cidadãos no controle social. Seguindo, nós temos o inciso 5º, que é gerir o sistema eletrônico específico para registro de pedidos de acesso à informação, estabelecido, mais uma vez, decreto 772, competência da CGU, certo? Então, sistema eletrônico que vai registrar ali vários pedidos relacionados a acesso à informação. Então, esse inciso 6, ele vai tratar sobre aquele tão conhecido portal de transparência do governo federal, né, que é administrado ou gerenciado também por esse órgão, por essa diretoria da CGU, certo? Agora, inciso 7, promover a valorização do comportamento ético e do exercício da cidadania junto a crianças e jovens. Então, mas aqui nesse caso, esse inciso, ele se direciona, ele tem a ver com crianças e jovens, né? Nesse caso, valorização do comportamento ético e do exercício da cidadania. Lembrando que exercício da cidadania, na maioria das vezes, implica na questão de votar, o direito a votar, o direito a dar opinião acerca de questões eleitorais, né, de questões que envolvam, né, o direito a voto, o direito a eleger determinado representante, certo? Seguindo aqui, agora com o artigo 18, nós iremos tratar da diretoria de promoção da integridade, certo? Diretoria de promoção da integridade, mais um órgão específico singular da CGU. Então, a primeira competência desse órgão é desenvolver, apoiar e fomentar iniciativas para incrementar a integridade nos setores público e privado. Então, veja que existe, né, nesse caso aqui, uma preocupação, né, da CGU, do governo federal, em integrar setor público com setor privado, certo? Um exemplo clássico disso são os hospitais, que são hospitais privados, mas que ali existe uma preocupação, existe uma parcela de atendimentos que são feitos relacionados a pessoas do SUS, digamos assim, pessoas que não têm condições de pagar para estarem ali naquele hospital. Outro exemplo disso são as universidades, né? Aliás, as faculdades que são privadas, mas que aderem ao programa do governo, né, o ProUni, e ali existe uma participação do setor público dentro do setor privado, certo? Então existe uma certa integração entre eles. Então, nesse caso, a competência para fomentar iniciativas, incrementar a integridade nesses setores é dessa diretoria que faz parte da CGU, certo? No inciso 2º, nós temos promover, apoiar e disseminar estudos e pesquisas sobre metodologias e instrumentos voltados ao fortalecimento dos sistemas de integridade do Poder Executivo Federal, né? Então, grave aqui estudos e pesquisas sobre metodologias e instrumentos, certo? Que, claro, vai fortalecer esse sistema de integridade, ok? Seguindo o inciso 3º, né, nós temos acompanhar, apoiar e monitorar a implementação dos programas de integridade dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, nos termos do artigo 19 e 20 do decreto 9.203 de 2017, em articulação com as demais unidades da Controladoria Geral da União. Então, grave aqui implementação de programas de integridade dos órgãos, entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, ok?